Então, assim, eu acho que, de qualquer forma, mesmo sabendo que cada livro do Paulo Freire é atemporal, é importante a gente tentar entender em que contexto que ele escreveu Pedagogia do Oprimido, né? Tem algumas pessoas, né? O Escoguglo é um professor da Federal da Paraíba, que inclusive tem 2 vídeos muito legais que eu sugiro para vocês escutarem sobre o Pedagogia do Oprimido, parte 1 e parte 2. Depois a gente encaminha essa referência no relatório de hoje. E ele contextualiza muito bem essa obra. Bom, essa obra ela foi escrita entre os anos de 1967 e 1968, né? Então, nós vivíamos aqui no Brasil intensamente o golpe e a ditadura militar, exatamente por isso que Paulo Freire se encontrava, né, no exílio no Chile, e essa obra, segundo vários pesquisadores, e segundo, inclusive, a própria Anita Freire, ela é, entre aspas, né, uma espécie de continuidade de educação como prática da liberdade, né? Continuidade no sentido de que Paulo Freire recupera alguns conceitos que ele aponta na educação como prática da liberdade, por exemplo, o conceito de humanização e de diálogo, e que no Pedagogia do Oprimido, então, ele vai adentrar nesses conceitos e vai ampliá-los, inclusive do ponto de vista do escopo teórico, porque no Pedagogia do Oprimido ele vai ampliar as suas parcerias, né, fazendo leituras, enfim, de outros autores, particularmente de autores vinculados ao existencialismo cristão, porque o Pedagogia do Oprimido, para o professor Scoguglia, o Pedagogia do Oprimido, na visão dele, sofre pelo contexto, né, brasileiro, 67, 68, sofre a influência, né, dos respingos, enfim, do contexto da ditadura militar, mas a Pedagogia do Oprimido também sofre a influência de outros 2 contextos, né? Bom, um aprofundamento, como sempre, do imperialismo norte-americano, mas também os respingos da União, do comunismo na União Soviética, né? Então, o Paulo Freire aprofunda e depois segue isso nas obras seguintes, a leitura sobre Marx, né? Inclusive, o professor Scoguglia faz uma referência ao livro Educação e Mudança, que é o livro que a gente vai ler no mês que vem, onde Paulo Freire, inclusive, diz como que ele buscou Marx e por que ele buscou Marx. Né? É interessante a gente fazer essa pausa e falar sobre isso na próxima leitura. Então, Paulo Freire tem uma influência marxista na Pedagogia do Oprimido, e Paulo Freire também tem uma influência muito forte no que diz respeito à teologia da libertação. Né? Por isso, a ideia de trabalhar com autores vinculados ao existencialismo cristão. Né? A teologia da libertação ela começa a nascer forte, né? Não só aqui no Brasil, mas no restante dos países da América Latina. E até essa, digamos assim, essa crítica, Paulo Freire, no decorrer da sua vida, sempre sofreu, inclusive algumas pessoas dizendo que há nele uma contradição do tipo como ser marxista e, ao mesmo tempo, um militante da teologia da libertação, né? Quer dizer, como é que um marxista vai buscar, nas explicações filosóficas da religiosidade, também o seu suporte. E aí, na Educação e Mudança, ele traz essa explicação, ele diz o seguinte, que, na verdade, não tem contradição entre buscar no marxismo e na teologia da libertação 2 referências importantes para a Pedagogia do Oprimido. Ele diz que ele usa a palavra convivência, que é possível estabelecer relações de convivência entre esses 2 referenciais, que obviamente são paradigmáticos e, aparentemente, na visão dele, contraditórios, né? Então, o Pedagogia do Oprimido, ele tem essa ideia de continuar a educação como prática da liberdade, estabelecendo uma convivência entre o marxismo e
a teologia da libertação, do ponto de vista da convivência, e aí, então, nesse livro, ele traz alguns conceitos da sua primeira obra e apresenta outros conceitos. Bom, além disso, acho que é importante a gente dizer, e isso a Nanda vai abordar bastante conosco, é importante a gente dizer que o Pedagogia do Oprimido, ele traz dentro de si, eu vou falar aqui sem receio de ser reducionista, e ao mesmo tempo sendo, né? Na minha visão, o Pedagogia do Oprimido traz dentro de si os principais conceitos freirianos. Né? A gente vai encontrar ali, eu já li e reli o Pedagogia do Oprimido 500 mil vezes, a gente vai encontrar no Pedagogia do Oprimido o conceito de humanização, de esperança, de diálogo, de libertação, de transformação, de mudança. A gente vai encontrar a temática da não neutralidade na educação, nas ações educativas. A gente vai encontrar dois conceitos que nunca morreram e que estão cada vez mais atuais, que são os conceitos de educação bancária e de educação libertadora, né? Ele vai retomar no capítulo 3 do Pedagogia do Oprimido, o capítulo 2 do Educação como Prática da Liberdade, aonde ele, então, não só traz a questão da palavra geradora, que ele aponta no Educação como Prática da Liberdade e na Pedagogia do Oprimido, ele, digamos assim, transpassa da palavra para o tema gerador, e no Pedagogia do Oprimido ele nos explica o que é o tema, como que se busca o tema, como que a gente trabalha com o tema gerador e, afinal de contas, para que serve o tema gerador. Então, mais uma vez, o Paulo Freire é muito generoso, porque ele traz todo um escopo teórico, que, inclusive, às vezes nos leva à exaustão. Eu não considero o Pedagogia do Oprimido um livro de fácil leitura, né? Inclusive porque a sua redação, cada frase do Paulo Freire, ela começa, daí ela vai para o fim, depois ela volta para o meio, depois vai no começo, e depois a gente precisa, às vezes, reler cada frase para tentar aprofundar e compreender exatamente o que ele quer dizer. Inclusive, algumas edições do Pedagogia do Oprimido foram revisadas, porque as traduções acabam por, enfim, fazer uma bagunça no pensamento freiriano. Talvez por isso que os adeptos da escola sem partido e os que se propõem a desconstruir Paulo Freire tragam essa ideia de que Paulo Freire era muito não sabia escrever, né? Eles dizem isso, né, Fernanda? Paulo Freire não sabia escrever. Bom, Paulo Freire tinha um raciocínio filosófico extremamente complexo, né? Que exige do leitor, da leitora, tem alguém com áudio ligado? Exige do leitor e da leitora essas indas e vindas em cada pedaço de cada uma das frases, de cada uma das partes do livro. Então, assim, para ir tentando fechar essa primeira contextualização, para poder apresentar para vocês a Fernanda, eu encontrei uma frase que o Paulo Freire diz sobre Pedagogia do Oprimido. Ele diz o seguinte: é um livro forte e duro. Eu acho que depois a gente pode tentar entender por que ele acha que por que ele achava que o Pedagogia do Oprimido é forte e duro, né? Ou seja, ele não é moleza e também não é facinho, né? Não pega leve. Então, acho que a gente poderia depois tentar esmiuçar essa própria fala do Paulo Freire. A Paula está concordando aí. Então, assim, o que Paulo Freire diz, como é que ele apresenta o seu Pedagogia do Oprimido? Ele diz assim, ó, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar reflexões e definições, né, concepções teóricas sobre consciência e sobre ação, portanto, conscientização, né? Acho que essa ideia de pensar a consciência em movimento passa pelo conceito de conscientização.
ele vai tratar no primeiro capítulo do lugar do oprimido na relação de opressão, né? E ele vai trazer, no primeiro capítulo, as contradições entre oprimir e ser oprimido, e vai chamar atenção para aquela máxima que até hoje a gente diz, que a pedagogia do oprimido, ela não ensina o oprimido a se tornar opressor. Né? A pedagogia do oprimido, ela tem como finalidade libertar o opressor do seu estado de opressão, mas não para produzir um novo ser opressor, né? Então, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, até o professor Scoguglia, um desses 2 vídeos, na parte 2, ele fala especificamente sobre o capítulo 2. E realmente o capítulo 2 mereceria de nós uma outra leitura, separada do livro inteiro, que é a compreensão sobre educação bancária, que é um conceito que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, e não é só para as nossas relações dentro da sala de aula, é para as nossas relações cotidianas, nossas relações políticas, as nossas relações culturais, as nossas relações sociais, e, portanto, a educação libertadora, e no meio disso, atravessando, então, o conceito de conscientização e de diálogo, né? Porque é o diálogo que vai servir como elemento de mediação e de provocador de um processo de caminhada de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, ou de uma concepção bancária de vida para uma concepção libertadora de vida. O terceiro capítulo também mereceria uma leitura específica, e se o grupo entender que a gente deva fazer isso, que a gente pode fazer isso, a gente abre mais 2 leituras em algum momento, que é o capítulo 3, onde ele vai tratar do diálogo sobre a realidade, né? Portanto, uma reflexão sobre o estado de opressão, e ele vai, então, apresentar no capítulo 3 conceitos que são muito importantes na obra dele. Quais são? Tema gerador, situação limite e inédito viável. Ou seja, são 3 conceitos que são fortes e duros. Talvez daí que ele tenha trazido essa ideia de que o livro é forte e duro. Cada conceito desses, situação limite, tema gerador e inédito viável, mereceria de nós, para cada um deles, uma noite de reflexão. E no quarto capítulo, ele diz assim, ó, tá entre aspas, analiso e resulto também, ele fala sobre o livro, né? Analiso e resulto também do exílio, o que, em última análise, é o livro todo. As teorias de que parto nasceram das matrizes do diálogo e do antidiálogo, né? Porque ele também aborda o que é o diálogo na relação de libertação, e ele também aborda o que é o antidiálogo, ou seja, aquilo que não representa uma relação dialógica. Então, assim, bom, é um livro absolutamente apaixonante, né? Eu não sei quantas vezes vocês já leram essa obra, mas tenho certeza que cada vez que ela é relida, a gente vai descobrindo, né, outras tantas possibilidades de reflexão e de entendimento. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai escutar a Nanda por mais ou menos 15, 20 minutos, e vamos abrir o diálogo, e o nosso diálogo, ele vai tentar, né, a gente vai fazer, todos nós, um esforço para atualizar os conceitos que Paulo Freire traz nessa obra para o tempo presente. Ou seja, como é que a gente dialoga, por exemplo, com quem nos odeia? Quem são os oprimidos e quem são os opressores? Oi, Priscila. Oi, Diogo. Quem são os opressores e os oprimidos no tempo presente? Qual é a nossa capacidade de produzir consciência e ação pensando na transformação, né?
Ou seja, a gente está com pedagogia do oprimido na mão e agora nós precisamos tentar encontrar os nossos caminhos para atualizar o pensamento de Paulo Freire, certo? Bom, fechado aí os meus 20 minutinhos, quero apresentar para vocês a Fernanda Paulo. Fernanda Paulo, como eu disse, eu conheci ela criança. A Nanda é uma preciosidade de pessoa. Ela é uma militante, educadora popular, mora na periferia de Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, tem uma trajetória de vida daquelas que sabe o que é a luta para chegar aonde ela chegou. A Nanda reconhece que a sua trajetória está onde está, porque ela usufruiu e teve direito a isso, e competência também das políticas públicas, né, para concluir o ensino médio, para chegar na universidade pública, para fazer a sua especialização, o seu mestrado e o seu doutorado. E nem por isso a Nanda deixou de ser uma educadora popular. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, de raiz, né? Ela está lá presa às raízes dela. Hoje ela é professora universitária no oeste de Santa Catarina, e ainda assim ela é militante da Associação dos Educadores Populares de Porto Alegre e do Movimento de Educação Popular, e eu conheci a Nanda no Mova Porto Alegre, né, onde eu coordenei junto com outras pessoas na prefeitura, e depois a gente passou a fazer ativismo e militância pelas políticas públicas de EJA e no Fórum Estadual de EJA do Rio Grande do Sul. Então, Nanda, tu sabe que eu te amo muito, tu é uma pessoa muito especial, não poderia faltar, né, num dia desses de leitura, e acho que a pedagogia do oprimido tem tudo a ver com a tua história pessoal e com a tua história coletiva. Então, eu te escolhi para esse livro de propósito. Aliás, eu tenho escolhido as pessoas um pouco a cara delas com a história, com o conteúdo de cada livro, certo? E a Nanda é do Café com Paulo Freire também, então, minha amiga querida, quase uma filha, seja bem-vinda e a palavra está contigo. Para vocês está bom assim, escutar a Nanda agora? Pode ser? Temos disciplina para mais 20 dias? Perfeito? Então tá. Nanda, muito obrigada, tudo contigo. Primeiro, eu quero dizer que eu também te amo, tenho um carinho muito especial por ti, pela tua história aqui em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, e pela luta na e com a educação popular. E dizendo que amo muito a Liana, quero dizer que quem acompanha a Liana também está no meu coração, porque a gente, né, acaba escolhendo os nossos companheiros e companheiras, a vida nos traz irmãos da vida, né? Então, quero agradecer muito esse momento e dizer que eu pensei em 3 momentos para o nosso diálogo. Um primeiro momento é falar um pouquinho do contexto do livro Pedagogia do Oprimido. Um segundo momento é falar dos autores que Paulo Freire utiliza, mesmo que rapidamente, no Pedagogia do Oprimido. E um terceiro momento, pontuar alguns conceitos bem pequenos, porque eu já vi que vocês vão trabalhar depois os conceitos no coletivo. Então, eu trouxe para vocês aqui, para começar com um manuscrito, que eu vou falar um pouquinho dele, tá? Ele escrito à mão, que está a letra do Paulo Freire, não sei se vocês conseguem enxergar. Que lindo! Ó, ele tem os rascunhos, eu vou falar um pouquinho deste livro para vocês. Depois então, eu passo para vocês o PDF do manuscrito, caso vocês queiram imprimir e colocar numa capa dura, caprichada, assim. Que bacana! Uhul! Quero! Tá bom. Esse aqui eu tive a sorte eu fiz uma pesquisa lá no Instituto Paulo Freire e ganhei ele e mostrei para os meus alunos eu trabalhava com ensino médio no Rafaela Remião. Os meus alunos começaram a escrever textos, porque disseram que se o autor, se o Paulo Freire, no caso, tem uma letra tão feia e escrevia, eles também poderiam escrever. Então, começaram a escrever. Achei o máximo, né? Porque, enfim. Falando do contexto do livro, né? Primeiro, o livro Pedagogia do Oprimido, a Liana já comentou, né? É um livro que já tem várias edições, muitas edições, né? Ele é um livro que, não sei se vocês já ouviram falar no Jackson Chon,
que Paulo Freire entregou, né, esse manuscrito, não este, né, mas o manuscrito na época para o Jacques Chonchon. O Jacques Chonchon era diretor do Instituto de Capacitação e Investigação da Reforma Agrária. Paulo Freire trabalhou lá no Chile com ele, né? Mas o Jacques, por curiosidade, ele era um médico francês de origem judaica aí, né? E se converteu ao catolicismo nos anos 40 e passou a militar na democracia cristã chilena. Ele começou a trabalhar pelo socialismo democrático e é nesta inspiração que ele se aproxima do Paulo Freire, né, fazendo uma amizade com o Freire, e Freire entrega, então, o seu livro, Pedagogia do Oprimido, para o Jacques Chonchon ler, né? Então, uma das primeiras pessoas, além da Elsa, né, foi o Jacques Chonchon a ler o livro. Então, depois que Paulo Freire entrega, em 1968, o livro para o Jacques Chonchon, Paulo Freire vai trabalhar lá na Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos. E depois ele vai lá para Genebra, trabalhando no Conselho Mundial das Igrejas. O que isso reflete, né? Paulo Freire vai se tornando conhecido. E quando ele entrega o livro lá para o Jacques Chonchon, ele inclusive tem uma passagem que ele cita Maria Edy no livro, né? Maria Edy é a esposa do Jacques Chonchon. Ele deixa uma carta escrita para o Jacques Chonchon e termina colocando Primavera de 68. Assim, né? Então, Paulo Freire vai falando da saudade que ele tinha do Brasil, ali de Recife, né? Vai contando aí um pouco da sua trajetória, sempre na primeira pessoa, conversando com Jacques Chonchon. E afirmava, né, que deixava o país, o Brasil, no caso, com muita saudade, né? Pelo gosto que ele tinha, que ele lutava por um projeto de país democrático, que ele sofria com essa ruptura, né? No caso, que era a ditadura militar. Em 68 ainda, Paulo Freire, né, muito... Mas posso ir. Eu dou uma pausa aqui. Boa noite a todos. Estou bastante feliz em estar participando desse grupo, ansiosa também para as trocas. E ansiosa por muitos motivos, né? Iniciando, né, pesquisa agora, iniciando, né, como pesquisadora, né, oficialmente, apesar de eu vir estudando, né, o tema há algum tempo por minha... Obrigada, Valéria. Boa noite. A Nanda continua, então, depois a gente vai abrir a palavra. Obrigada, Valéria. E aí, por conta do Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire foi perseguido e considerado um subversivo perigoso, né? E Paulo Freire, assustado com essa perseguição, ele chegou a fazer algumas cópias do Pedagogia do Oprimido, datilografou Pedagogia do Oprimido, e não se encontrou muitas dessas cópias. Mas parte do livro já foi publicado em uma revista, não sei se vocês sabem, né? Quem conta bastante sobre isso é o Brandão, que conta que a parte da Pedagogia do Oprimido foi publicada em uma revista. E um outro detalhe é que no manuscrito que ele entregou para o Jacques Chonchon, era um manuscrito, né, escrito à mão, então não tinha ainda os títulos tal como a gente tem ele agora, né? Como a Liana tinha comentado, foi mudando, né? E aquela versãozinha de 1987 que todo mundo tem, consegue baixar ali na internet. Aqui, essa aqui, ó. Essa daí, essa daí este é um livro que tem os 4 capítulos, que ele tá mais próximo ao original, mas mais completinho, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um manuscrito com 4 capítulos, eu não vou repetir, porque a Liana já comentou, acho que essa parte eu não preciso falar, e algo que me marca muito e que marca todos que leem a Pedagogia do Oprimido, e eu acho que é uma característica aí importante para entender o Paulo Freire, é a dedicação que ele faz ao livro, né? Acho que isso é muito importante. Ele vai dedicar o livro aos esfarrapados, né, do mundo, e aos que nele se descobre, assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Eu acho que essa é uma passagem muito interessante do Pedagogia do Oprimido. Mas não só, né? Então, o que a gente tem?
a gente poderia colocar... Eu tenho um livro que depois eu vou mostrar para você, eu posso até mostrar agora, que é esse aqui, da Pedagogia da Luta, da Pedagogia do Oprimido, a Escola Pública Popular, que é do Carlos Alberto Torres, que é um estudioso que fala sobre as influências da filosofia na pedagogia de Freire, um pouco o que a Liana falou do existencialismo, do próprio marxismo, né? E da fenomenologia na presença do Paulo, na pedagogia do Freire. Mas quando Paulo Freire escreve, então, essa pedagogia do oprimido e depois se torna reconhecido, eu quero dizer que há muito tempo o livro Pedagogia do Oprimido é tão valorizado quanto aquele livro Educação e Democracia do John Dewey, né? Seriam duas grandes obras importantíssimas no mundo, não é nem no contexto latino-americano, é no mundo, né? Então, Paulo Freire, neste livro, já estou passando para o segundo momento, né? Neste livro, Paulo Freire vai citar em torno, né, um pouquinho mais, de 45 autores. Sim, Paulo Freire vai citar o Erich Fromm, e aí depois a gente poderia, né, quem é o Erich Fromm, né? O Erich Fromm, ele vai falar sobre humanização, sobre participação, depois a gente poderia também parar um pouquinho, se vocês desejarem, para falar sobre alguns autores. Neste mesmo livro, ele vai falar com Álvaro Vieira Pinto, para falar das situações limites, sobre consciência, sobre método. E aí, a Liana comentava sobre conscientização, e é importante falar que o Paulo Freire teve contato com o ISEB, veja bem, tem todo um contexto muito interessante para a gente estudar, né? Que vai falar um pouquinho de onde é que o Freire cria, né, a expressão conscientização e como que ele considera isso revolucionário, no sentido de que ele foi criticado muitas vezes pela expressão, né? E ele mesmo diz que ele não foi entendido no uso da expressão conscientização, e depois ele para de usar um pouco, depois retorna a usar, e depois a gente pode falar em que contexto que ele faz isso. Mas a expressão conscientização, é importante dizer que ele leu Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, né, que já falava sobre consciência, sobre conscientização no sentido mais político, né? E foi lá no ISEB que Paulo Freire ouviu, então, digamos, essa expressão, e ele ficou muito impressionado, né, com o que ele ouvia. Veja bem, né? Ouvir conscientização, consciência mais ação, né? Ficou impressionadíssimo. Então, ele ressignificou a expressão, né, digamos assim, e começa a utilizar a expressão. E é nesse sentido que vocês já leram como prática da liberdade, né? Então dá para falar. Ele vai entender a conscientização ligada ao ato de conhecimento como prática de liberdade, e vai essa conscientização como leitura do mundo e transformação. Por isso que Paulo Freire vai discutir na pedagogia do oprimido a palavra com esse conteúdo político, pedagógico, né? E que depois a gente vai estar olhando, né? Vejo que hoje à noite, né, para falar sobre os conceitos, né, dele. E conscientização não é só a tomada de consciência. Conscientização é muito além dessa apreensão da realidade, ele vai falar, né? Então, é uma luta libertadora, é um processo de uma luta libertadora, é uma reflexão crítica sobre a ação nossa, né? É muito mais do que dialogar o contexto concreto com o contexto teórico imbricado numa praxis. E falando nisso, eu vou falar um pouquinho de outros autores rapidamente, porque eu sei que eu não tenho muito tempo, né? Mas aqui, veja bem, na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire vai citar uma vez o Edmundo Husserl. Quem é o Edmundo Husserl, né? Ele é o pai da fenomenologia. Na Pedagogia do Oprimido, ele vai utilizar o Edmundo Husserl. Mas também vai utilizar autores marxistas, né? Então, a gente vai ver que vários autores marxistas, o Lukács é citado aqui, o Lukács é citado pelo Freire 2 vezes, falando do proletariado e da consciência de classe, veja bem, né? E citando sobre Marx. Tem o Sartre, do existencialismo, é citado na Pedagogia do Oprimido, né? O Sartre vai ser citado
para falar aí sobre concepções de saber, relações consciência e mundo, sobre conhecimento. Karel Kozik, só para mostrar aí o diálogo entre o existencialismo, né, e o marxismo. Karel Kozik é citado, veja bem, né? Karel Kozik é um marxista e Karel Kozik é citado no livro para falar sobre contexto, realidade, sobre ideologia. Também a gente vai ter o Karl Jaspers, que é o existencialista também, que vai falar sobre a intencionalidade da consciência. Ao mesmo tempo, cita o Marx e o Engels para falar sobre subjetividade, opressão, materialismo, vai falar do atos limites, veja bem, né? Luta de classes. O Freire cita no Pedagogia do Oprimido o livro A Sagrada Família, tese sobre Fauber, manuscritos, enfim, cita vários livros, né? Mas também a gente vai enxergar ali, né, outros autores, inclusive o Martin Buber. Por que eu vou falar do Martin Buber, né? Porque diálogo e antidiálogo, a gente vai ver o Eu e Tu, aquele livro, né, que é citado no Pedagogia do Oprimido. Então, são vários autores citados, o Pierre Furter, para falar sobre o pensar crítico e humanismo. Enfim, tem vários autores. Rosa Luxemburgo é citada por Freire para falar sobre diálogo com o povo, né? E assim vai, são vários autores. O Lenin é citado para falar sobre o movimento revolucionário. Então, a gente tem aí dezenas de autores citados por Paulo Freire. E por que eu escolhi falar um pouquinho sobre isso? Porque, infelizmente, a gente escuta daqueles que não leem as notas de rodapé dos livros do Paulo Freire, que Paulo Freire nunca teria citado ninguém. A gente ainda escuta isso, é um absurdo aqui a gente falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, a gente ainda escuta, não, mas o Freire, ele plagiou, ele nunca citou ninguém. Mas se a gente lê as notinhas de rodapé, a gente vai ver, agora eu peguei aqui, é todo anotado, gente, olha aqui, é uma bagunça o meu livro. Aqui eu tenho, Ver Martinho Buber, Eu e Tu, é nas notinhas de rodapé. Ele está todo riscado, coitadinho do livro. Então, penso que se a gente pudesse fazer um estudo, né, mais aprofundado deste livro, e daí eu lembro dos diálogos que eu tive com o Brandão, que é um amigo nosso aí, né, Eliana? Brandão, que ele conta várias memórias, né? E o Brandão vai falar que a pedagogia do oprimido em Paulo Freire, né, se inspira também partes, não completo, né, na tese dele, que é a educação e atualidade brasileira. Tem partes, como Liana colocou, da educação como prática da liberdade, porque a tese de 59 hoje é livro, né? Até aqui. Hoje é livro. E então Paulo Freire ele vai para o Chile, né? Já com toda uma bagagem cultural, se aproxima do Jacques Sanchon a partir desse instituto lá da reforma agrária, né? E ele vai se constituindo aí um pensador que pensa a sua realidade, ou seja, tem uma outra aproximação que é o Paulo Freire, ele não parte do mundo das ideias, né? Tanto é que a gente vai encontrar nos livros ele falando que é a prática, né, que nos leva a refletir. E também o Paulo Freire, uma parte da carta que o Paulo Freire deixa para Jacques Sanchon, dizer assim: queria que vocês recebessem esse manuscrito de um livro que pode não prestar, olha a humildade, mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo. Veja bem a humildade do Paulo Freire, né? E aí, depois a gente vai vendo, né, várias edições do livro, e tem uma edição que é assinada pelo Jason Ferreira Mafra e o José Estáquio Romão, Moacir Gadotti. Nós temos a Priscila, que fez esses dias uma live aqui, né, Priscila, com eles. E aí tem, numa das edições, eles falam dos originais, né, que esses originais que eu falei, que foram datilografados, eles não foram encontrados, só o manuscrito que ficou com Jacques Sanchon, porque Paulo Freire chegou a digitar o livro, mas ninguém encontrou. E este livro, que seria os datilografados,
eles não tinham os títulos, porque o Paulo Freire tinha medo de ser roubado, que roubassem, né, ou que fosse preso. Então, Freire usou da estratégia de datilografar sem os títulos. Veja bem, né? E eu não sabia dessa história, eu só soube quando eu conversei com o Brandão e ele contou, né, que quando veio uma das edições que eles foram apresentar e contaram essa história, né, que Freire, por ser perseguido, né, se preveniu datilografando o livro, né, e fez algumas cópias, mas ninguém encontrou. E o outro ficou com Jacques Chonchon, que depois o Jacques Chonchon, a pedido do Instituto Paulo Freire, devolveu. Então, hoje o Brasil tem o manuscrito em suas mãos, porque o Jacques Chonchon devolveu aí a edição para o Instituto Paulo Freire. Então, o que a gente sabe desse manuscrito original, né, oficial? É este que a gente tem, né, e que a Liana diz que tem o PDF, até quero o PDF porque eu tinha, mas perdi, se tu tiver eu aceito, né? E que o que tem de diferente, e eu vou ver se eu encontro aqui, e não tem nenhum original, é um desenho que Paulo Freire fez. Deixa eu ver se eu aqui. Eu coloquei o desenho naquela correspondência que foi para vocês. Vocês receberam esse desenho. É este desenho aqui, tá? Que é da teoria da ação revolucionária e a teoria da ação opressora. Isso é o que é de original, assim, que está no manuscrito e não tem ainda em nenhum livro, né? Então, eu acho que para que a gente pudesse conversar mais sobre isso, a única coisa que eu gostaria de pontuar e que eu não pontuei ainda é, de fato, essas influências, né? Por que a influência da filosofia é tão importante? Por que eu mostrei o livro do Torres, tá? Quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha muita curiosidade, porque todo mundo falava em Freire, todo mundo falava, mas eu não via, assim, entre os meus pares, que a maioria dos movimentos sociais, uma leitura mais aprofundada do Paulo Freire. E a minha dissertação, ela serviu para estudos dentro da EPA, né? Na verdade, a gente escreveu sobre a EPA para depois voltar lá e estudar e refletir sobre o movimento. Então, eu precisava entender, enquanto Fernanda, mas também enquanto Fernanda, que faz parte de um coletivo, né? Quais eram as raízes do pensamento do Paulo Freire. E o Torres conseguiu me ajudar, né? Sobretudo com esse livro, que é Pedagogia da Luta, da Pedagogia do Oprimido à Escola Pública Popular. E neste livro, mas não só nele, né? A gente fez outras leituras, a gente enxerga o pensamento existencial, aí a Liana colocou muito bem, e eu vou colocar uma passagem que a gente vai encontrar na Pedagogia do Oprimido: o ser humano existe no e com o mundo. Isso representa um pensamento existencial, né? Então, a gente vai encontrar este pensamento lá no Heidegger, que também é citado pelo Freire, né? No Gabriel Marcel, no Sartre, né? O próprio Mounier, que Paulo Freire cita, e o Baldot estuda, né? Vocês estiveram com o Baldot. E uma outra citação é o inacabamento, né? O ser humano nunca é fim, ou seja, né, inconcluso. No pensamento da fenomenologia, aquele livro que, na verdade, tem parte na Pedagogia do Oprimido, que a gente tem um diálogo, tanto que ele vai citar o Husserl, né? Então, existe, mas só assim, passa pela fenomenologia. Ele passa, ele não é fenomenólogo ali no Pedagogia do Oprimido. A gente encontra muito mais a fenomenologia no livro Professora Cintia Não. Então, eu não vou falar sobre a presença da fenomenologia, porque o livro hoje é Pedagogia do Oprimido. Mas no Pedagogia do Oprimido, o Freire cita, né, o Husserl, que é um dos autores aí, o pai, o Edmundo Husserl, e também cita em outros livros o Merleau-Ponty. Tá, Amanda? 5 minutinhos. Ah, tá. Estou finalizando. Tá. E o pensamento marxista, que é o que a Liana colocava, a gente vai encontrar várias passagens no livro Pedagogia do Oprimido. Várias passagens, não é uma, duas, né? Então, a gente vai ter muitas discussões, a questão da consciência de classe, né? A própria totalidade, que Freire discute, quando ele vai discutir a transformação social, quando ele vai dialogar com Marx sobre atos limites, historicidade, a própria questão da subjetividade
ele vai dialogar entre os textos do Marx, mas também aqui ele vai ter um diálogo com outros autores, não vai ficar só no marxismo, mas ele vai falar, por exemplo, sobre revolução, compromisso social com a transformação social. Então, no pensamento do Marx, a gente poderia dizer que é a linha mestra, ou quase linha mestra, do Pedagogia do Oprimido, né? Porque ele vai trazer essa discussão, a própria presença da questão do trabalho e da totalidade reflete essa passagem que o Freire teve na leitura com autores aí marxistas. E o Freire cita, né, além do Karakozik, o Fromm, né, o Gramsci, o Marx, ele vai falar sobre esse condicionamento econômico da infraestrutura, no condicionamento ideológico da superestrutura, né? O Freire vai trazer aí o pensamento concreto, o humanismo concreto, o pensamento político socialista numa revolução, né? Vai falar do fenômeno da massificação, vai fazer uma análise lindíssima sobre a coisificação. Então, a gente vai ter várias passagens da Pedagogia do Oprimido que nos ajuda a fazer essa relação com o materialismo histórico, com o marxismo. Para encerrar, que eu não quero aqui tomar o nosso tempo, quero colocar assim para vocês que a dialética está presente no livro do Freire, né? Que é um outro conceito que a gente pode aprofundar, mas a dialética, Freire também vai usar o Hegel, tá? Mas a dialética dele é uma dialética que vai trabalhar com esse princípio da totalidade, vai trazer o princípio do movimento, que tudo se transforma, né? A gente vai ver o princípio da mediação nos livros do Paulo Freire, e a gente enxerga muitos dos conceitos no Pedagogia do Oprimido, e o princípio da contradição, né, que significa a unidade e a luta dos contrários. E isso tem a ver, eu não tinha nem pensado em falar nisso, mas como a Liana colocou ali, tá, mas sobre o diálogo com um diferente e o diálogo entre os antagônicos, né? E Freire vai dizer que não há diálogo entre antagônicos. Então, acho que isso é muito importante para a gente retomar, né? Sobretudo quando a gente vai olhar o Pedagogia do Oprimido, e o Freire vai falar sobre fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Quando o Freire vai apresentar lá no capítulo 1, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão, né? No primeiro capítulo lá, né? No segundo capítulo, só para a gente, ele vai trazer toda essa... a gente podia dizer que é o princípio de um diálogo problematizador a partir dos temas geradores, né, da pedagogia não neutra, uma pedagogia diretiva, e ele vai deixar muito claro que existir é pronunciar o mundo, né, é dizer a palavra verdadeira, e seja transformar o mundo. Então, a gente vai olhando, observando que dentro do livro a gente enxerga, né, essas... Ele até fala dos temas dobradiça, no segundo capítulo, se eu não me engano, né? Uhum. Ele vai trazer... Terceiro? Ah, tá, eu achei que era no segundo. No terceiro capítulo, por exemplo, que é o do diálogo, né? Que ele vai trazer a superação, não se faz com o ato de consumir ideias, né? Vai falar que a libertação é um processo. E no quarto capítulo, se eu não me engano, é quando ele vai trazer a teoria da ação dialógica. E nesta, ele vai falar da unidade na diversidade. Veja bem, né, a unidade na diversidade, e vai trazer uma discussão muito interessante para que a gente pense aí a pedagogia de Paulo Freire como um projeto político-pedagógico de educação e de sociedade, né? Não é só de educação. Tanto é que ele vai trazer o pensar certo na pedagogia do oprimido, né? E vai discutir a pedagogia crítico-libertadora, humanizadora, que é comprometida com a luta por um mundo melhor e pelo ser mais, né? O ser mais para a humanização. Então, na Pedagogia do Oprimido, a partir do terceiro capítulo, Freire vai estar definindo esse pensar certo como uma das exigências do diálogo, né? Da dialogicidade. E vai fazer uma crítica à cultura da opressão, né? E todas as ações antidialógicas. E vai trazer a gente poderia dizer que um novo ethos cultural, né? A necessidade de novo ethos cultural, que seria a cultura dialógico-libertadora, né? Enfim.
Mas o pensar certo para o Freire é radical, não é sectário. Veja bem, né? Então tem um fundamento nessa pedagogia do oprimido que vai aí nos ajudar a pensar de forma comprometida com uma revolução que ele vai chamar de revolução cultural. Penso que agora sim a gente pode abrir para o debate, porque eu estou contando aqui, Liana, para não me passar no tempo, para não apanhar. Muito obrigada. Desculpa, eu preparei aqui os 3 tempos e eu não sei fazer assim, um tempo 1, tempo 2, tempo 3. Eu misturei tudo. Que bom, Fernanda, obrigada. Tem muitos agradecimentos aqui no chat, depois a gente vai mandar o link para todo mundo. Enfim, é isso mesmo, né? A gente lê Paulo Freire, relê Paulo Freire e a paixão pulsa, né? O brilho nos olhos pulsa, porque, enfim, tem muita coerência, né? Total coerência entre a existência da Fernanda como mulher, como militante, como lutadora, né? E como, enfim, uma estudiosa aí da educação popular, assim como tem muita coerência em cada um e cada uma de vocês, na nossa inconclusão, né? Na nossa imperfeição. Bom, tá aberto aí, né? Tem alguns comentários lá para cima, Camila, não sei se tu vai nos dar um help, se tu vai nos ajudar, a gente abre a palavra aí também. Enfim, vamos lá. Acho que a Rose escreveu aqui, bom, esse negócio dá um curso, né? É verdade, a gente tinha que ter uma aula só sobre inédito viável, outra só sobre ser mais, outra só sobre pensar certo, outra só sobre inédito viável, e ainda assim é só deixar mesmo um gosto aqui de reflexão. Está aberto aí, Camila, nos ajuda. Claro, a Paula comentou que percebeu vários conceitos da psicanálise ao longo da leitura. A Rose também comentou que ela sente um pouco desse pensamento no livro que lemos ao longo, e também no anterior, que ele chega a falar na transcendência. Deixa eu ver, muitas parabenizações, muito carinho. Eu queria dizer isso, gente, eu estava antes perdida com a presença, mas é muito prazeroso de estar com vocês. Eu participo de vários grupos de leitura e tal, por conta muito da Fora da Asa, mas o sentimento entre vocês é muito acolhedor. Eu fico até um pouco emocionada, porque eu tenho estado em alguns grupos tão duros, em que o diálogo é tão difícil, então fico muito feliz mesmo. Desculpa a emoção, estou um pouco sensível hoje. Está aberta aí, vamos, está aberta a palavra. Enquanto vocês esquentam, eu vou contar para vocês uma passagem, 1 minuto. Paulo Freire veio algumas vezes aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive tem um livro que foi lançado, foi ano passado, Nanda, em 2019, foi, né? Tu tem ele aí, eu não estou em casa, não tenho. Chama Paulo Freire no Rio Grande do Sul. Vou procurar ele aqui. As 2 últimas vezes que ele veio, uma fomos nós que trouxemos para ele conversar com os estudantes da educação de adultos que nós coordenávamos. Ele reuniu com 3.000 estudantes de EJA, e a vinda posterior a essa, ele foi numa atividade do CEPER, Sindicato em Lajeado, e eu e a professora Sônia Pila acompanhamos ele de carro até Lajeado, assistimos a conferência e voltamos com ele. Na volta, passava das 11 da noite, ele estava com fome, e a gente parou na estrada para jantar, e ele fez o que a esposa dele, a Anitta, pediu para ele não fazer, e pediu que eu cuidasse, e eu não consegui cuidar, e eu fiquei morrendo de medo. Ele comeu muita carne e 2 ovos fritos, e um copinho de cachaça, e ele já estava doente. E eu fiquei muito mal com aquela história, e a Sônia Pila também. Mas o que eu ia contar para vocês não era isso. Eu ia contar que nessa janta dos 2 ovos fritos, ele comentou que ele no exílio do Chile, escrevendo Pedagogia do Oprimido, ele sentia muita saudade do Brasil e muita saudade do Nordeste. E que a forma com que ele aliviava essa dor da saudade era lembrando do cheiro da comida nordestina. Gente, foi um negócio tão emocionante ouvir aquilo, porque aquele pedaço de carne e aquele ovo frito virou uma comida nordestina na hora, e ele ficou falando isso, assim, da dureza do exílio, né?
E a gente não tem noção do que é isso, né? Nem a nossa geração, nem as gerações posteriores à nossa, e agora a gente está se afundando, né, numa nova ditadura, de um novo jeito, sem saber exatamente o que é a dureza, né, do exílio, de ter que sair do país que a gente ama para sobreviver e sobreviver também às nossas ideias, né? Então, queria compartilhar isso com vocês. A Liana comentou uma coisa bem legal. Fala, Camila. A Gilda comentou uma coisa bem legal no chat, que ela disse que não consegue terminar porque sempre há uma necessidade de releitura e retomada, e a Cris também concordou com ela. Acho um sentimento presente mesmo. Da complexidade do Paulo Freire. Boa noite. Quem está falando, se apresenta aí. Camila. Sou Camila também. Eu já vi que tem várias Camilas aqui. Eu sou da Universidade Federal de Uberlândia. Liana, é um prazer estar aqui. Já te conheço aí pelo seu trabalho, pelos seus projetos e... Oi. Na verdade, a minha problematização hoje, primeiro, Fernanda, foi legal demais, adorei o olhar, cada um tem uma, né, e você ampliou o nosso olhar com a sua fala, foi bem legal, mas muito obrigada. O que eu queria, na verdade, problematizar com vocês é porque eu sempre digo, a gente estava bem, João estava lá. De um curso de licenciatura, né, dos cursos de licenciatura aqui da Universidade Federal, eu sempre digo que a Pedagogia do Oprimido não é o livro que eu indico como primeira leitura, porque eu acho que é um livro exigente, é um livro que a gente precisa, e aí não quero repetir porque concordo com vocês, né, onde estão as categorias chaves para você compreender o pensamento freiriano, onde estão ali... Então, por isso, talvez a minha pergunta para vocês concordam comigo? É um livro que é exigente na leitura e que talvez não seja a indicação de uma primeira leitura? E aí eu volto também, porque, Liana, e aí, né, temporalmente, claro que a educação como prática da liberdade vem antes e depois a pedagogia do oprimido, mas, por exemplo... Mesmo aqui na Pedagogia do Oprimido, ele tem um capítulo falando sobre a categoria de dialogicidade, né, e aí com toda a propriedade que ele diz aqui, eu acho que Paulo Freire tem uma escrita dialética, né, vai e volta, eu acho que isso é fantástico na escrita dele, assim, como é que ele consegue fazer esse movimento, mas eu ainda gosto da definição de diálogo lá da educação como prática da liberdade, talvez como síntese, sabe quando eu inverto a ordem, eu prefiro ler a Pedagogia do Oprimido e depois ler a educação como prática da liberdade, como se ele tivesse feito ali uma síntese. Então, é só para compartilhar minha leitura, ver se eu não estou ficando doida, se vocês acham que também pode ser por aí. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu poderia só complementar o comentário que eu fiz no chat? Claro, Gilda. Então, não é que a dificuldade seja de compreensão, não, é prazer mesmo em voltar. Quando ele fala assim que para que o opressor se sinta generoso, ele precisa fazer caridade, eu não consigo romper a página. Não é que eu não compreendi, não, é que eu fico assim, cara, como ele foi fantástico, como ele falou, assim, é simples e não é fácil de perceber. A gente vê isso e não consegue perceber, mas ele vai lá e ele fala, e ele escreve de forma clara. Aí eu viro a página, e lá na frente eu lembro de novo do trecho, eu torno a retornar, e eu quero compartilhar com um colega, e eu quero falar sobre isso. Então, assim, é uma complexidade no sentido de grandiosidade mesmo, a obra dele. Ele é categórico, ele é tão simples, por coisas que pareciam e deveriam ser óbvias, e que não são, a gente não vê, que ele vem e fala, e assim, você fala, é isso mesmo, ele consegue colocar as palavras em coisas que a gente está aí vendo e não consegue ler, e a partir dele a gente consegue ler essa realidade. Então, assim, é uma obra que eu estou tendo muito prazer. Eu tinha lido trechos enquanto fazia na graduação, e agora eu tenho ela assim, vou lá, pego, leio, fico assim maravilhada com a riqueza, frases dele, as frases, um parágrafo é de uma riqueza imensa. Então, assim, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz, eu estava aguardando ansiosamente por esse encontro nosso que fosse falar da pedagogia do oprimido, porque realmente
Ele é fantástico, mas nessa obra ele foi mais do que fantástico, assim, ele foi categórico mesmo. Obrigada, pessoal. É nada, valeu, Hilda. Tem um comentário da Silvia ali, né? Silvia, não sei se tu queres ler a citação que tu colocaste no chat. Então, é uma citação que me marca bastante, que me faz fazer uma reflexão sobre o que a gente está vivendo hoje, dessa busca do brasileiro por tutela, né? Aí ele coloca, deixa eu ler para vocês. Tá? Os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando na expulsão dessa sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão com outro conteúdo, que é o de sua autonomia, tá? Então, eu sinto muito hoje isso no brasileiro, né? Essa busca por um capitão que os tutele, né? Um mito, sempre um mito, essa visão de busca do mito. Então, já para fazer essa conexão com a realidade, né, no contexto dele, em que ele escreveu, e o que nós estamos vivendo hoje, né, Eliana, nessa sua colocação, logo no início da sua fala do nosso não, que não é meu, do inominável. Tá? Isso que eu tinha que falar, assim, desse comecinho do livro, do primeiro capítulo. Certo, Silvia? Leonardo fez um questionamento ali. Leonardo, queres falar? Fala, pessoal. Eu queria perguntar para vocês, compartilhar uma inquietação, que é a inquietação que vem quando eu leio, eu também tive essa experiência de outros aí, que é a minha releitura, né? Quando eu retorno, é sempre uma obra tão atual, é uma obra que sempre dialoga com a minha existência, eu sempre aprendo alguma coisa nova, né? Mas a Fernanda falou uma coisa, assim, dos limites do diálogo que eu fiquei pensando, assim. Hoje eu tenho muito medo, no sentido, assim, para mim é uma situação, um problema forte, que eu acho que a gente se encontra dentro da sociedade brasileira com uma teocracia difusa, né? Então essa questão da institucionalização de algumas religiões e obrigação legal, assim, né? Como no caso, enfim, vários casos de atuação recente. E eu assim, fico me perguntando como colocar o diálogo em prática. E eu fico pensando, como é que é esse limite do diálogo em Freire? Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir e que eu acho que, assim, como chegar no limite e como superar esse limite. Eu queria ouvir a Fernanda, queria ouvir você, Eliana. Uhum. Mas propor mesmo. Ah, e uma outra coisa, antes que eu esqueça, Liana, você falou que o próximo livro é Educação e Mudança, né? Na lista está como ação cultural, com parte da liberdade, esqueci. Não, eu acho que a educação e mudança, né? Eu não sei, não estou com o cronograma na mão aqui. Não, tá. Eu acho que Educação e Mudança é janeiro. Só isso. Ah, então tá. Eu então posso eu estou achando que eu estou em dezembro. Eu estou achando que eu já estou em dezembro. É janeiro, sim. Tá certo. Eliana, fala. Eu queria trazer uma questão bem próxima até do que o Léo está dizendo. Priscila Bibiana. Pri, desculpe. Sem problema. Agora que apareceu aqui embaixo da minha tela. Fala. Que é trazer aqui para a gente conversar um pouquinho exatamente a fala que a Fernanda trouxe, que eu considero, assim, para mim, ela foi, assim, ela me salvou em algum momento, quando a gente vivenciou essa questão muito forte da eleição, e eu não conhecia até esse trecho, já tinha lido, mas acho que não tinha nem incorporado essa questão daquela frase, né? O diálogo se dá entre iguais e entre diferentes, nunca entre antagônicos. É isso que o Freire fala. E aí, quando o Léo fala de que até onde vai nessa questão do limite, muitas vezes, quando a gente se posiciona no mundo por um lado mais humanista mesmo, esse lado que enxerga o outro, que acolhe, que busca entender, muitas vezes a gente passa por bobo. Né? E aí, quando cheguei nesse ponto de um dia, até abrir aqui para ler para vocês, eu fiz uma publicação no Face e eu tive uma enxovalhada de gente, assim, que caiu matando em cima. E aí o Padilha fez um comentário que tem a ver com essa frase, que é uma frase que eu não conhecia, que depois, a partir disso, eu fui retomar. Eu vou ler para vocês aqui, é coisa rapidinho. Ele escreveu assim, ó, Priscila, com o antagônico não é possível o diálogo, só é possível
possível conflito, escreveu Paulo Freire, um dos mais ofendidos nos dias atuais pela intolerância dos fascistas que assim se tornam também ao votar num fascista. O problema nosso hoje tem sido conviver cotidianamente com a intolerância e com esse conflito que é permanente. De minha parte, né, dele, também não me é possível conviver com eles, pois eles estão fechados ao diálogo, partem de uma lógica violenta, bélica, injusta, socialmente, equivocada politicamente, socialmente, humanamente, e que pena, são pessoas que tiveram origens humildes. Este, para mim, é o exemplo mais concreto da alienação política e do opressor ter se hospedado no oprimido. E aí ele traz outras questões que não vêm ao caso, que é essa questão dessa dificuldade mesmo, que é o que o Léo trouxe, até a questão da religião, que muitas vezes a gente não consegue ter esse diálogo, né? E que traz para a gente, na verdade, assim, você dá uma relaxada, uma respirada, quando você vê alguém como Paulo Freire te falar, peraí, não vai ser sempre que você vai conseguir, porque com o antagônico, realmente, não é possível. Então, eu acredito, Léo, que responde um pouquinho até essa questão desse limite, né, de até onde ir, e que nessa questão hoje política, né, de 2016 para cá, o quanto tem sido difícil a gente sobreviver a isso. Obrigada. Não sei se tem mais alguém, a gente pode comentar um pouquinho, e a Nanda, enquanto outras pessoas vão se colocando ali no chat e conversando. Eu acho que a gente pode fazer comentários breves para não tomar tempo de vocês, que eu acho que esse é o momento mais importante agora, é que cada um, enfim, cada uma possa trazer as suas ideias. Só com relação ao que a Camila colocou sobre ler primeiro ou não o Pedagogia do Oprimido, indicar como primeira leitura, enfim, eu já fiz vários movimentos em relação ao Pedagogia do Oprimido, indicar como primeira, ler no meio do caminho, buscar lá no final, e eu não tenho nenhuma resposta matemática para dizer começa por aqui ou começa por lá. As minhas experiências, elas foram bastante diversas, algumas bem-sucedidas em ler primeiro e outras não bem-sucedidas em ler primeiro. Eu acho que teve a ver com o meu jeito de trabalhar o livro, com o jeito que as pessoas também tomaram o livro para si. Eu acabei, como educadora popular e fazendo formação em vários lugares, tanto em escolas públicas quanto em movimentos sociais, eu fiz, por exemplo, jogos do Pedagogia do Oprimido, jogo de carta, jogo de memória, quebra-cabeça, com frases, com palavras, enfim, acho que a gente precisa também, assim, tirar de dentro do livro a riqueza dele e construir estratégias que promovam uma educação mesmo mais interativa, né, menos bancária, com a própria obra de Paulo Freire. Acho que é possível, sim, mas acho que não tem uma receita, começa por aqui ou começa por ali. Acho que vai depender muito do grupo e o que o grupo está pensando. Com relação ao diálogo, com quem dialogar, acho que a Pri trouxe essa ideia super importante, resgatou, que a Fernanda colocou, né, que não se dialoga com antagonistas. Eu só fico pensando, eu concordo com isso, viu, e acho que nós precisamos, nesse momento atual, identificar quem são os verdadeiros antagonistas, ou quem são os falsos antagonistas, no sentido de que o antagonismo consciente, né, o antagonista consciente, com ele, de fato, não dá para conversar. Mas esse povo, né, seja ele de qualquer classe social, que está dominado pelas notícias falsas, que só escuta determinados canais de televisão, que só lê determinado jornal, noticiário, enfim, ele vai formando uma consciência dos fatos que não é necessariamente uma consciência crítica. Então, se a gente vai abrir mão de todo antagonista, a gente pode estar abrindo mão de provocar esse movimento de reflexão, ação e de passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Para mim, hoje, o maior desafio é a gente identificar quem são os nossos reais antagonistas e como é que se forma esse antagônico. Um exemplo só, o ano passado, num debate, numa rádio aqui em Porto Alegre, de um programa de jornalista, inclusive, que recém foi demitido, o Jeremir Machado, ele convidou a Márcia Tiburi para conversar sobre
temas em geral e conversar sobre fascismo. E neste programa entrou para o debate agora me deu um branco o nome do cara. Putz, quem é que me ajuda a lembrar? Kim Kataguiri. Isso, entrou o Kim, né, para fazer o debate. E ela não sabia que ele ia estar no programa, a produção do programa não avisou, ficou aquela situação. O que ela fez quando ela viu o Kim? Ela levantou e foi embora. E ela disse, com fascista não se discute. Quer dizer, aquele é um antagônico legítimo, eu teria feito a mesma coisa que ela. Mas quem são os Kims verdadeiros, entendeu? Eu acho que esse é o nosso limite como freiriano, ter essa capacidade de escutar, de acreditar que o outro tem dentro de si a possibilidade de ser mais, né, que foi um dos conceitos que a Nanda trouxe, né? Eu acho que esse é um dos nossos desafios aí para os tempos atuais. Nanda, não sei se queres fazer algum comentário. Sim, mas bem breve, porque acho que dialogar com o chat é bem interessante, né? Alguém perguntou aqui, agora eu não consegui puxar, sobre o conceito de cultura em Paulo Freire, se o conceito de cultura tinha uma aproximação com o marxismo, não só, tá? Não só se a gente vai buscar em Paulo Freire, quando vai falar cultura opressora, pode ser que sim, mas a gente vai ver, assim, o Freire buscou na experiência da juventude universitária católica, por exemplo, a JUC, no movimento de cultura popular, no próprio Conselho Mundial das Igrejas, né? O Munier contribuiu, o Maritain, que vocês podem verificar a presença do Maritain lá na tese do Freire. Então, não só no marxismo, mas ele vai lá, ele inclusive cita em algum momento, veja bem, né, o John Dewey, ele vai citar Gabriel Marcel, vai citar outros autores que não são marxistas para falar de cultura, mas ele vai deixar muito claro que a cultura é uma atividade humana de trabalho que transforma e é produzida por nós, por diferentes sujeitos históricos, né, e culturais. Ou seja, né, quem são nós, homens e mulheres, né? E, então, a gente vê, sim, a aproximação, mas eu não diria que bebe somente do marxismo. Acho que teríamos que ter um cuidado, né, quando diz que é só do marxismo, porque não, me parece que não, né, se a gente busca as referências do Freire, não. E é um outro ponto aqui que eu achei muito legal, é realmente essa questão do diálogo, né? O quanto é importante a gente retomar, por mais que a gente encontre ali as citações, né? Mas o diálogo tem a ver com romper a cultura do silêncio, né? O que é romper a cultura do silêncio? Que é um outro conceito que está presente nas obras do Paulo Freire, né? O que é essa cultura do silêncio? Acho que é bem interessante, né? Quando a gente vai falar de ser mais, que a Liana coloca ali, quando nós somos negados de dizer a nossa palavra por diferentes razões e motivos, né? Nós não podemos dizer a nossa palavra, a gente não é compreendido, a gente não pode participar das ações da cidade ou da escola, né? A gente não tem o direito de dizer a nossa palavra, de participar, por exemplo, né? E aí Freire vai dizer que isto é parte de uma cultura do silêncio, né? Isso é o ser menos, né? O ser menos que impossibilita o ser mais para a humanização, e que, para Freire, a vocação do ser humano é ser mais para a humanização. E, nesse sentido, a cultura do silêncio gera estruturas opressoras, né? E essas estruturas opressoras nos submetem, nós, mulheres, homens, né, a forças condicionantes, ele vai dizer, né? E nos tornando quase coisa, ou coisificados, que está lá no Pedagogia do Oprimido. Então, quando fala de diálogo, é algo incrível, né? Porque realmente daria mais uma aula, porque diálogo tem a ver com o próprio conceito de curiosidade epistemológica, né? Diálogo tem a ver com outros conceitos que Paulo Freire vai trazendo, mas diálogo, sobretudo, em Paulo Freire, quando ele vai trazer essa questão, questões como, por exemplo, decência, né?
O diálogo, ele tem que ser um diálogo decente, então tem que ter uma coerência entre o que eu digo e o que eu faço, ele vai dizer, né? Tem que ser coerente, pensar certo, né? Então, tem uma questão ética e política no diálogo que a gente vai enxergar, mesmo que ele não diga com essas palavras, não pedagogia do oprimido, mas está ali. Se a gente lê, né, a gente vai encontrar o desafio para o diálogo, né? E é nesse sentido que eu acredito que a originalidade do Paulo Freire, e eu vejo na pedagogia do oprimido, é que o Paulo Freire vai fazer esse diálogo com vários autores, né? Ele vai trazer a dialética de Marx, vai trazer a dialética de Hegel, né? E vai trazer um outro aspecto, que é o aspecto da dialética democratizadora, libertadora, né? Então, ele vai trazer uma historicidade para a dialética, tanto que ele vai dizer que homens e mulheres, ao longo da história, né, nós vamos nos transformando e nos compreendendo, não é com essas palavras, né, como sujeitos inconclusos, né? Então, se somos inconclusos, nós, conscientes da nossa inconclusão, a gente pode lutar politicamente, pedagogicamente, pela transformação do mundo. Então, o diálogo para o Freire é aberto, não é fechado. Eu acho que isso que é o novo para o Freire, né? O diálogo é aberto, né? O diálogo é um exercício de perguntas, essa caixinha da pergunta, o quebra-cabeça que a Liana colocou ali, né? É isso. O diálogo estimula a pergunta, a curiosidade, o exercício da argumentação, do debate, da escuta, inclusive do conflito. O conflito é importante para o Freire, né? A reconstrução aí, por isso que o diálogo entre os diferentes, mas nunca entre os antagônicos. Eu não sei se eu acho que eu já falei demais, eu não quero. Mas é só um outro ponto que eu acho muito legal, é que o Paulo Freire vai falar, e agora eu não me lembro em qual capítulo, tá? Eu não abri o livro aqui, mas ele vai falar da invasão cultural, né? Que ela é opressora, desumana, destrutiva. E veja bem, né? Esta invasão cultural tem a ver com a cultura do silêncio e com uma ciência necrófila. Uhum. Ou seja, a ciência necrófila, ela nega o diálogo, né? Ela não parte do princípio do diálogo freiriano, né? Então, de novo voltar, né, aos fatalismos, né, as verdades, a Liana colocou assim, eu não colocaria isso de forma tão matemática, né? Então, é negar as possibilidades. Pensa assim que as bases filosóficas do diálogo em Paulo Freire está, né, na antropologia. O Freire vai dizer que toda pedagogia é antropologia, está na antropologia, está na própria política e ética, né? Tem toda uma base ética e epistemológica, ou seja, né, se a gente vai buscar esse sentido de Freire, que é uma pedagogia libertadora, humanizadora, democrática, solidária, né? Que Freire vai falar na organização. Se ela é tudo isso, a gente vai ver um projeto de educação e de cidade humanizadora e libertadora que vai pensar uma proposta de pedagogia, um projeto pedagógico crítico e esperançoso. Por isso que na pedagogia do oprimido ele vai trazer a fundamentação teórica, prática, né? Não só teórica, mas prática também, filosófica, das condições do verdadeiro diálogo. Olha só, verdadeiro diálogo. Tem gente que não gosta, mas como assim? Tem um falso diálogo? Ele vai falar do verdadeiro diálogo. E aí, no terceiro capítulo, que a Liana tanto fala, ele vai retomar, né, como se fosse assim, uma conversa com a gente sobre a concepção do diálogo, e esse diálogo como processo, né, inacabado, dialético, problematizador, esse processo de olhar o mundo, interpretar o mundo, refletir sobre o mundo, da nossa existência no e com o mundo, né? Pode ver, já não é mais só materialismo histórico dialético, né? Dessa realidade que é uma realidade social, política inacabada, né? E que, portanto, está em constante transformação. Por isso, diálogo, dialogicidade. Uhum. Era isso. A Ananda, tu falasse agora em necrofilia e a Karina aqui está escrevendo sobre a biofilia. Karina, se tu queres fazer algum comentário. Eu acho que não existe coincidência, né? Mas Claro. esse foi um das passagens do texto que mais me marcou.
Eu não sei se é porque eu acho que eu estou muito sensibilizada, né, por esse ano ter sido um ano tão marcado pela presença da morte, né, e tantas vidas ceifadas, e então, assim, e ele começa a falar um pouco antes desse trecho que eu citei aí, quando ele fala, né, que os bem-intencionados, eles acabam sendo também violentos porque eles têm posturas invasoras, né? Então, eles sentem a necessidade de renunciar à ação invasora, mas os padrões dominadores estão de tal forma metidos dentro deles que esta renúncia é uma espécie de morrer um pouco. Então, assim, eu tive essa sensação de morte no livro, sabe? Porque eu sou educadora há 10 anos, mas foi interessante como que eu consegui perceber, assim, o meu renascimento com essa leitura, porque é quase que uma sensação, assim, de que tudo que eu estava fazendo ainda era insuficiente, que eu preciso ressignificar e refazer, sabe? De uma forma diferente. Então, aí ele coloca que a revolução é biófoda e criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Então, eu acho que isso traz um pouco do que a gente está falando, porque por mais que ele pregue a amorosidade, a comunhão, vai ter momentos que isso não vai ser possível, né? E que a gente vai ter que tomar uma postura diferente, mais enérgica, e que não há vida sem morte, como não há morte sem vida. Mas há também uma morte em vida, e a morte em vida é exatamente a vida proibida de ser vida. Nossa, então, assim, hoje eu penso que o meu ser mais, ele tem que ser dedicado à busca e à possibilidade de fazer com que todos possam ser mais, sabe? Enquanto educadora, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto qualquer papel que eu desenvolver dentro da sociedade. E aí, por último, eu queria só deixar uma reflexão que ainda não veio à tona, que foi uma coisa totalmente nova para mim nesse livro, que é os elementos constitutivos do testemunho, que ele traz, que são necessários à liderança revolucionária. Não sei se porque foi novo para mim, mas assim, eu senti uma síntese. Então, ele traz a necessidade da coerência, da ousadia, da radicalização, da valentia de amar e da crença nas massas. E assim, agradecer a vocês por essa oportunidade, Eliana, viu? Porque o encontro me forçou a terminar a leitura da obra, que eu já tinha iniciado, e como a Gilda falou, não conseguia terminar, porque vai e volta, lê de novo para entender melhor, para saber se entendeu. E agora, com o encontro, eu finalmente terminei e estou, assim, mais maravilhada ainda com Paulo Freire. E, assim, a gente tem que encher a boca e ter muito orgulho por ele ser brasileiro. Ele é o nosso maior patrimônio cultural, pode ter certeza disso. Obrigada, gente. Obrigada, Karine. O Diogo queria colocar uma questão. Dá tempo, sim, Diogo. Legal, obrigado. Boa noite. Na verdade, assim, bom, como a Fernanda expôs na fala inicial, a gente teriam várias questões para a gente já está falando de várias e teriam outras tantas para a gente conversar, mas eu queria problematizar um pouquinho a questão da educação bancária. Na verdade, é um incômodo meu, porque eu acho que o Paulo Freire é o cara mais citado e menos lido da nossa história. Então, menos lido tanto pelos detratores como por aqueles que poderiam que concordam com as ideias dele. E aí tem essa questão da educação bancária, e eu não sei da experiência de vocês, mas da minha, eu tenho 17 anos de escola, pública e privada, e o que eu mais vi na minha vida foi educação bancária. Educação, acho que porque a gente tem uma tradição autoritária da nossa sociedade, porque a gente aprendeu assim como estudante, porque a gente foi na faculdade, e aí a gente teve educação bancária na faculdade. Eu acho que a gente chega na escola, tem um currículo pronto, então difícil você sair daquilo, difícil você partir das questões das crianças, dos estudantes. Acho que tem todo um contexto que leva a gente a praticar a educação bancária, ainda que a gente não concorde com ela, né? A gente faz por osmose, o Paulo Freire fala no livro, algum determinado momento lá, que a gente fica reproduzindo essa herança, né? Então, eu queria colocar esse incômodo e não sei se a Fernanda quiser comentar alguma coisa, a Liana ou
algum dos leitores aqui que estão conversando, como é que é essa experiência para vocês? Porque eu acho é um conceito tão transformador, né, de você ele vai tão no ponto da coisa, né? Porque a educação bancária está na escola, está na universidade, está na educação parental, ela está em todos os lugares aqui no Brasil. E a gente não consegue, o cara escreveu isso em 68, né? Publicou aqui em 74, e a gente, desde então, a gente não consegue mudar isso. Então, o que falta para a gente transformar essa realidade da educação bancária? Virou uma questão também. Obrigado. Uhum. Bom, eu não sei, assim, essa pergunta, ela é praticamente a síntese, a resposta é a síntese da obra inteira do Paulo Freire, né, porque quando a gente fala de educação bancária, a gente está falando do outro lado, que é a questão da democracia, que é a questão do diálogo, da participação, da mudança, e todos os outros conceitos que estão ali, digamos, à volta, né, em volta do tema da educação libertadora. É uma pergunta, Camila, eu cheguei a mandar para vocês 2 cadernos pedagógicos e que nós trabalhamos nas escolas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sobre o capítulo 3 do Pedagogia do Oprimido, sobre como é que a gente desenvolve... Não, então eu anotei aqui e vou mandar. A gente teve uma experiência, Diogo, por muitos anos aqui em Porto Alegre, ainda se tem no Rio Grande do Sul, e em vários lugares, onde educadores e educadoras se juntaram através da coordenação de um cara chamado Antônio Gouveia. Eu vou passar para vocês o livro dele. O Antônio Gouveia pegou Pedagogia do Oprimido e outros livros e outros autores, especialmente o capítulo 3, que trata do tema gerador, da escolha do tema, todo aquele passo a passo que tem no capítulo 3, e que eu coloquei ali brevemente na cartinha que eu mandei para vocês, como é que a gente operacionaliza a construção do tema gerador e, portanto, como é que a gente pode superar na verdade, mais do que a educação bancária, são as relações bancárias. A Marinaide está aqui de Maceió. Maceió também trabalha com essa perspectiva do tema gerador. Até eu disse para você, se a gente tiver interesse, nós podemos abrir uma 13ª leitura só para pensar, entre aspas, sobre como é que a gente viabiliza a ruptura da educação bancária através do tema gerador na sala de aula. Que eu sei que tem muitos professores e professoras aqui, a gente sempre procura não levar para o tema da sala de aula, para não, digamos assim, não botar numa caixinha. Mas se vocês têm interesse, a gente pode fazer esse debate. Oliana, a rede temática surgiu daí, né? Surgiu daqui. Nós conhecemos o Gouveia aqui em Maceió, Isso. Por meio de vocês, naquela época que Porto Alegre era a grande fonte de educação libertadora. Né? Isso aí, a Cris está falando que encontrou o Gouveia lá. São Paulo, Gouveia também fez isso, né, nas administrações de São Paulo, e, enfim, a gente pode, né, Marinaide, trazer essas experiências aqui e ver como é que, enfim, não é uma receita, não é um modelo, mas como é que estrategicamente, metodologicamente, a gente pode provocar esse debate dentro da escola que o Diogo tanto traz, e traz com muita propriedade. Só uma outra informação, eu vi que acho que foi a Marcele colocou da presença do Paulo Freire nessa contradição, enfim, eu tive possibilidade de acompanhar a gestão do Paulo Freire em São Paulo, como secretário de Educação, porque eu coordenava a educação de adultos aqui em Porto Alegre, e nós tivemos, durante 3 anos, um grupo de estudo com 11 prefeituras, e São Paulo era uma delas. E uma das razões que fez o Paulo Freire assumir a tarefa de ser secretário de Educação foi exatamente para responder a pergunta que a Marcele colocou ali. Dá para fazer educação popular dentro da escola? Ou a educação popular é algo que a gente só pode fazer fora da escola? Então, Paulo Freire diz isso no livro A Educação na Cidade, que foi reescrito agora pela Anita Freire com outro nome,
eu acho que é Educação, Direitos Humanos, tem um outro nome agora o livro, depois tem que procurar exatamente, e ele assume a secretaria para ele mesmo se colocar em prova sobre como que é fazer educação popular no contexto institucional, né? E o Paulo Freire, ele raramente ficava na Secretaria de Educação, eu não sei se vocês sabem disso, ele estava sempre dentro de escola, ou reunindo com a comunidade, ou com as merendeiras, ou com as crianças, ou com os professores, ou com os serviços da escola, porque ele queria ficar em contato permanente com a realidade escolar, porque ele também queria se colocar sob prova, né, dessa, digamos assim, que a reflexão que as pessoas faziam, não, educação popular fora da escola tá fácil, eu quero ver e fazer lá dentro. E por isso que ele aceitou ser secretário de Educação de São Paulo. Acho que isso mostra, mais uma vez, a sua generosidade e a humildade que está dentro dos livros dele, que a Fernanda trouxe aqui para nós no relato que ela fez. Liana, nós nos encontramos aqui em Maceió 3 vezes com Paulo Freire. E uma das discussões sobre a educação popular na rede oficial, ele disse para nós, façam o trabalho de formiguinha. Vocês vão invadir, mas ocupem, senão serão todas expulsas. E nós fomos todas expulsas do Estado. Né? Quer dizer, ele deu conselho, ele disse, a gente não pode esperar que a revolução das ideias aconteça para todos. Então, minem, vão, façam o trabalho de formiguinha. Agora, saibam fazer. Mas, numa relação de poder muito grande que existe aqui, as nossas táticas não foram suficientes para sobreviver. Era isso, era um depoimento só. A Marcele colocou o nome do livro aqui, que era Educação na Cidade, agora Direitos Humanos e Educação Libertadora. A Anita Freire revisitou esse livro, ela conta 2 coisas, Anita. Primeiro, que ele não queria escrever o livro Educação na Cidade. Depois que ele escreveu, ele não gostou do livro. E aí o livro ficou meio que parado, e agora, então, ela reescreveu, agregou novas informações e novos textos sob esse título que a Marcele aqui está lembrando. Eu sugiro que quem trabalha em escola, seja ensino fundamental, médio, superior, faça a leitura dessa obra, dessa nova edição aqui que a Anita publicou, eu acho que é do ano passado, essa nova edição. Não sei se tem mais alguém. Lembrando mesmo, alguém me corrigiu aqui, é verdade, dia 8 de dezembro a gente vai trabalhar com Ação Cultural para a Liberdade e vai estar conosco o Tiago Ingrácia, que é um professor da Universidade da Fronteira Sul. Tá? Inclusive, a nossa ideia é sempre ter numa leitura, a leitura de uma educadora, na outra a leitura de um educador, e assim sucessivamente, né, para a gente garantir aí a representatividade, especialmente nossa, das mulheres, que na educação popular somos muito esquecidas, né, Nanda? Sempre aparecem os educadores populares, né? As educadoras somos pouco lembradas no universo. Fala, Tony. Liana, oi. Oi. Dá tempo ainda de falar? Temos tempo ainda? Posso falar rapidinho? Temos, sim. Pode falar. Então, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Fernanda. Já quero agradecer a Fernanda pela fala. Não, eu queria fazer um comentário rápido, assim, retomando uma coisa que foi falada no início, e que, apesar de já ter sido falado, eu queria repetir, porque eu acho que, para mim, é bem marcante, assim, que é o fato da profundidade, né, do texto, né, do Paulo Freire. E alguém comentou no início dessa característica que ele tem de falar uma coisa, depois ele fala uma outra coisa complementar, e depois ele volta para a mesma fala anterior, né? É uma fala um pouco cíclica, né? É muito interessante isso, né? Eu não sei se isso tem relação, pelo menos nesse livro, porque o anterior não é tão citado o Hegel e o próprio Marx, né? Eu não sei se isso tem alguma influência dessa dialética hegeliana, não sei, né? De repente, se vocês quiserem falar sobre isso, seria interessante.
mas é muito interessante mesmo, assim, essa forma do discurso, né, do discurso da escrita do Paulo Freire, e como ela é extremamente profunda. Quando eu estava lendo o livro, por exemplo, tanto o livro anterior como o Pedagogia do Oprimido, às vezes, em alguns momentos, eu lia um parágrafo e aí eu tinha que parar, assim, e ficar, e tomar um café, sei lá, até fazer qualquer coisa assim, totalmente aleatória e totalmente que não tivesse nenhuma relação, porque eu tinha que ficar algum tempo matutando sobre aquilo que eu li. Eu precisava desse tempo, assim, porque realmente é uma leitura muito interessante. E aí, esse é um ponto, né? O outro ponto que eu queria colocar, que aí, assim, para mim, eu acho muito interessante, porque eu sou historiador, né? A minha formação é de história. E toda a minha formação, desde da graduação até o doutorado, é tudo na área da história. E assim, uma coisa que para mim é muito interessante, que eu gosto muito no Freire, é essa perspectiva da totalidade, né? Ele tem uma perspectiva da totalidade que é muito, muito interessante, assim, mesmo, e não sei se ele herda isso do marxismo, eu creio que não, ou pelo menos não exclusivamente, né? Mas eu vejo muito isso no próprio Marx, né? E no marxismo em geral, né? E eu gosto muito dessa perspectiva da totalidade, né? De entender, quando ele fala, por exemplo, da educação, da parcialidade que tem o ensino bancário, né? A educação bancária, né? A educação parcializada, a educação fragmentada, que chega nos indivíduos de maneira fragmentada e, consequentemente, os indivíduos não conseguem perceber a totalidade da vida, a totalidade do mundo, né? E não conseguem se inserir nessa totalidade, inclusive, né? A parcialização do saber, né? Inclusive, ela possibilita que os indivíduos, né? O educando, que deveria ser educando e educador, ele acabe não percebendo, sim, dentro dessa totalidade, integrado nessa totalidade, né? E o texto do Paulo Freire, eu acho que a totalidade, ela está no texto, tanto do ponto de vista da construção da narrativa, né, do estilo, digamos assim, da linguagem do Freire, não é à toa essa profundidade, né, que às vezes uma frase, assim, a gente fica pensando meia hora, uma curta frase, né, e essa totalidade está também na própria tese, na teoria em si, né, ela está na linguagem, na forma que se constrói o texto, e na tese. Eu vou dar um exemplo disso que eu achei assim, fantástico. Por exemplo, quando ele fala da utopia, não lembro onde agora, ele fala no livro anterior e repete agora no Pedagogia do Oprimido, quando ele fala na utopia como denúncia e anúncio. Uhum. Né? Olha só que profundidade, né? De uma profundidade fantástica, e dessa coisa da dialética mesmo, né? É denúncia, mas é anúncio, Uhum. né? É esperança, mas é enfrentamento, mas ao mesmo tempo é esperança, né? É muito louco isso, assim, é uma coisa realmente impressionante às vezes, né? Bom, era basicamente isso, tem outras questões, mas a gente vai discutindo e é isso. Valeu, muito obrigado, e tá maravilhoso os nossos encontros. Tchau, tchau. Obrigada, Tony. Depois a gente vai chegar lá no Política e Educação. Ele retoma o conceito de totalidade, e ele um pouco que puxa as nossas orelhas, lembrando aí o que o Diogo falou, nossas professores e professoras, sobre como é que a gente fica tão envolvido com os conteúdos escolares e a gente descola, né, o conteúdo da escola do resto da vida. Então, nesse livro que a gente vai trabalhar com ele, Política e Educação, ele retoma exatamente isso que o Tony está nos apontando. Depois vamos lembrar disso lá adiante, Tony. Nanda, acho que tu faz a tua fala e teus comentários, e aí a gente vai se encaminhando. Eu vou fazer a fala e vou indicar uma pessoa, não sei se tu já pensou nela, Liana, que é o Jaime da URGS. Porque o Jaime pode colaborar com essa questão... Bom, o Jaime estuda Paulo Freire, né? Mas ele tem um verbete no dicionário Paulo Freire, que é dialética. Eu fui buscar aqui, ele me trouxe agora... Eu nem sabia que nós já estaríamos numa edição de 2000 e... Deixa eu ver aqui, só não quero mentir. Na quarta edição. Essa é uma quarta edição, né?
14ª. 2019, pois é, 2019, eu tinha 2018, chegou a 2019, ele me trouxe aqui semana passada, e tá bem bonita a edição. E aqui eu fui buscar rapidamente, né, o conceito de dialética para o Tony, né, porque eu sei que eu li esse verbete e ele vai falar das relações entre o Marx e o Hegel. Então, veja como é importante, né? Vou pedir a permissão, vou ler um trecho, né? Não sei quem tem o dicionário aí para acompanhar, mas eu vou ler só um texto, um trechinho aqui, no terceiro parágrafo. Em PDF e em espanhol, a gente pode mandar para vocês o dicionário, mas é de uma edição anterior a essa, tá? A gente manda para vocês. Estou anotando aqui para não esquecer. Fala, Nanda. No terceiro parágrafo, o Jaime vai escrever, então, Freire retoma a dialética em suas origens gregas e nos recoloca a relação entre dialética e diálogo, conferindo, assim, novos fundamentos que superam a clássica tríade dialética inaugurada pela modernidade ocidental e tradicionalmente expressa a partir dos termos hegelianos, afirmação, negação, negação da negação. O que Freire aponta de novo em sua concepção dialética é a compreensão de história e do papel, da importância da subjetividade humana na construção do mundo socioculturalmente estruturado. Um momento histórico posterior é algo novo, que jamais poderá ser pré-determinado e ou domesticado pelos momentos que antecedem, pois o futuro da história é algo a ser construído por nossa inserção no mundo, ou seja, enquanto na tríade dialética clássica, a tendência natural do processo é reforçar a tese, afirmação, em detrimento da antítese, negação, enfraquecendo a contradição por intermédio da eliminação das contingências. Na dialética dialógica de Freire, não há a predominância de uma posição sobre a outra, pois o próprio diálogo, em sua autenticidade, nutre-se pela abertura ao outro, oportunizando, assim, a revelação do novo na história. Claro, é bem maior, né, o verbete, sim, mas eu achei importante ler para o Tony que já há, assim, estudos sobre cada uma das categorias utilizadas pelo Paulo Freire, inclusive a Liana tem verbete aqui também, né, Liana? Então, é bem interessante a gente buscar no dicionário aí as origens de cada conceito que nos ajuda a clarear e buscar lá na obra, até mesmo conferir se é isso mesmo que está lá na obra. Não sei se contemplei o que tu perguntava, mas sim, Freire vai citar Hegel, vai citar Marx, e o conceito de totalidade a gente pode enxergar nele, ele vai citar Corel Kozik em várias obras, né? Então tem uma vertente marxista, mas a gente não pode dizer que o conceito só bebe da vertente marxista. Acho que Freire não era tão fechadinho na caixinha assim. Acho que isso é importante, é o novo da pedagogia dele. Ele se inspira na pedagogia crítica, né? Uhum. Vai tomar a escola de Frankfurt depois, né, que também resgata o conceito de totalidade em Marx, tem muita influência da escola de Frankfurt, né, não é por nada que a gente vai ter Henri Giroux, né, como representante de Freire nos Estados Unidos, Donaldo Macedo, o Michel Apple, enfim, e outros tantos educadores e educadoras aí espalhados pelo resto do mundo e que vão beber nessa mesma fonte, né? Tem um livro do Henri Giroux que chama Pedagogia Radical. Acho que vale a pena, porque ele trata desse conceito de totalidade, de dialética, e isso nos ajuda a pensar essas coisas que o Tony está trazendo e complementa com a leitura do verbete que a Nanda acabou de ler para nós. Pedagogia Radical, Henri Giroux. Ainda é um discípulo de Paulo Freire, né? Está lá nos Estados Unidos fazendo essa militância, enfim, freiriana. Bom, não sei se a gente tem mais alguém, Camila. Eu acho poderia que não. falar rapidinho. Oi? Acho que alguém estava falando agora. Quem é que estava falando? Sou eu. Ah, Valéria. Valéria. Oi, Fernanda, Valéria. eu quero pedir mil desculpas, tá? Eu estou, assim, fazendo
uma loucura, que eu estou em 2 encontros, que hoje eu tenho aula, e eu não posso perder a aula, mas eu também não poderia perder esse encontro, que ele é muito precioso para mim. Eu faço estudos, né, do Paulo Freire, ele inclusive é um autor importantíssimo para a pesquisa, né, para minha pesquisa mesmo de mestrado, que é sobre a EJA, a alfabetização de jovens e adultos. E, assim, eu fui muito indelicada, na verdade, eu estava falando com o grupo e muito certa de que eu tinha fechado o áudio aqui. Me perdoe. Estou maravilhada com o encontro. Viu, Valéria? A Nanda está dizendo aqui, quem nunca participou de 2 reuniões? Eu, se bem conheço a Nanda, ela deve estar em 4. Imagino. Então, desculpe mesmo, tá? Eu percebo também a aproximação com a leitura de Fanon, né? Francis Fanon, na obra de Freire, Os Condenados da Terra, né? E, assim, foi muito bacana. Aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Valéria. Bom, não sei, a gente vai se aproximando, né, do nosso final, então, nos preparando para a próxima leitura, para receber o Tiago, que também é amigo da Nanda, enfim, a gente acaba sendo um pouco de tribo, assim, né, e cada vez encontrando mais, né, a Priscila é do Café com Paulo Freire de Varginha, Marinaide está organizando um café com Paulo Freire lá em Maceió. Inclusive, a gente vai mandar para vocês, vou pedir para a Camila mandar nos e-mails, nós vamos realizar no dia 16, segunda-feira que vem, um café com Paulo Freire na Virada Sustentável, que é como organizar um café com Paulo Freire. Então, a gente vai mandar para vocês o convite, agradecendo imensamente a presença de cada um, de cada uma. Nós tivemos aí praticamente 50 pessoas hoje ao longo da noite, e eu acho que é só alegria, né? Só esperança, só felicidade, e a gente vai estudando e conversando e compartilhando até o próximo mês, certo? Alguém quer pegar o Pedagogia do Oprimido e fazer a leitura de um trecho antes da gente encerrar? Um parágrafo? Alguém está com ele na mão aí?